sangue do Cordeiro se põe de pé e vamos cantar ao Senhor com alegria. Vamos declarar cânticos de adoração, de exaltação, de louvor ao Senhor. Vamos começar dizendo: quero louvar-te, quero me misturar aos pássaros, à natureza que louvam ao Senhor. E vamos nos misturar a essas criaturas que louvam. Vamos nos misturar a Ele e louvar ao Senhor. As feras do campo refletem teu poder. Quero amar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Esse grupo que está aqui na frente criou um grupo do WhatsApp da velha guarda. Eu não sei porque que me colocaram nesse grupo, mas está lá, o grupo da velha guarda. E é engraçado demais a gente ficar acompanhando esse grupo. Hoje colocaram assim: vamos cantar essa, vamos cantar aquela outra. Aí Gilmar fez um solo, dizendo: vamos cantar essa música aqui. Aí Lucas falou assim: isso não tem nada a ver com a velha guarda, Gilmar. Aí João colocou assim: eu quero cantar uma música enrugada, com a cara enrugada, com rugas, quer dizer, uma música velha, antiga. Mas o salmista diz que isso tudo é com um cântico novo. Aleluia. É com um espírito novo, é com uma força nova, é com uma vontade nova. A melodia é antiga, a letra é antiga, às vezes é copiada de tanto tempo lá atrás, mas o espírito de cantar, a vontade de cantar, a motivação de cantar é sempre nova. Vamos cantar Ouve-se o Júbilo de Todos os Povos. Acharam essa música aí lá na velha guarda, mas eu estava vindo com a Edilene agora há pouco. Preste atenção nisso aqui antes de cantar. Eu estava vindo com a Edilene agora há pouco. E nós encontramos vários. Encontramos uma caminhonete cheia de crentes em cima, de paletó, de gravata, com Bíblia na mão, indo para algum lugar. Encontramos algumas igrejas com as portas abertas, os irmãos entrando. Encontramos algumas pessoas nas ruas caminhando com a Bíblia na mão. E Edilene falou assim: Senhor, quando nós vamos fazer diferença nessa cidade? Não falta crente aqui, falta o poder do teu Espírito. Está cheio de igreja, está cheio de crente,
Está cheio. Agora deve estar acontecendo simultaneamente pelo menos uns 30, 40 cultos nessa cidade, em tempos diferentes. Agora, está acontecendo agora nesse momento. Mas isso não tem feito muita diferença. Mas esse cântico diz assim: ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. E ele diz assim: todos virão a Sião para ouvir a sua lei, para ouvir a Deus, para conhecer a Deus, para desejar a Deus. Não é só a festa, o júbilo de Israel atrai os de lá de fora para conhecerem a Deus. Cante ao Senhor nessa noite com essa convicção: Senhor, a nossa alegria atraia os de fora. O que o Senhor está fazendo no nosso meio provoque vontade nos de fora de saber o que é isso, de conhecer o que é isso, de saber o que é a tua palavra. Cante ao Senhor, vamos cantar com alegria. Se você puder tirar a mão do bolso, cantar assim solto. Ei, João, falei olhando para você. Você não está com a mão no bolso, não? Mas vamos tirar a mão do bolso, vamos cantar com alegria, vamos dizer: ouve-se o júbilo. A arca do Senhor chegou lá em Israel e eles jubilaram. Se o Senhor estiver no nosso meio, nós vamos jubilar também. Os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Jesus Cristo é o leão. Leão de Judá, Jesus Cristo é o leão. Leão de Judá, Jesus Cristo é o leão. prevaleceu. Leão de Judá. Me derramar. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim aos crentes. O teu nome
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Um adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar
razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser Um adorador. um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oh, aleluia. Você pode se sentar. Glória pra sempre, amém. Com profundas riquezas, Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 pra sempre. Você pode se assentar. Nós vamos cantar o último cântico, nos preparando agora para o momento da ministração da palavra. Essa música não estava no programa e eu pedi para os músicos se ajeitarem ali para a gente cantar. É uma música que tem me abençoado muito nesses últimos dias. Atos 2. Tem sido muito edificante cantar essa música. Eu queria compartilhar com a igreja essa alegria de ouvir essa música. Tem uma expressão, tem uma frase nessa música que eu gosto muito. Eu queria ouvir o som dos céus. Você já teve essa vontade de ouvir o som dos céus? Estevão disse: eu vi os céus abertos. Mas ele não descreve qual era o som. Ele não descreve qual era a imagem que ele via. Ele estava em um momento difícil da sua vida. Ele estava sendo apedrejado, estava sendo morto. Cada pedrada que batia, eu imagino que era um hematoma que criava. Era um sangramento novo que surgia. Eu imagino que era uma dor insuportável. Mas ele diz assim: eu vi os céus abertos. Eu vi os céus abertos. E ele diz assim: eu vi o Senhor em pé, ao lado do trono. Mas ele não descreve os sons. Mas a Bíblia em outros lugares diz que o som dos céus são inconfundíveis. A voz do Senhor, ela é inconfundível. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você sabia disso?
Se você ouvir o toque do Senhor na sua vida nessa noite, você vai sair daquela porta e nunca mais vai ser a mesma pessoa. Cante ao Senhor. Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. Acende um fogo no coração do teu povo, Senhor. Quero ouvir. Acende uma chama nessa igreja, Senhor. Acende uma chama do teu altar, uma chama da tua glória, Senhor. Acende uma chama daquele que está frio, indiferente, inconsequente. Quero ouvir. Oh, Senhor, abre o som do céu, o som da tua voz. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Pastor, nós queremos ouvir o som do céu, hein? A responsabilidade é do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Que o Senhor fale e que todos possamos ter sensibilidade para ouvir a sua voz, pela sua palavra que será lida e será nesta noite exposta diante de nós. Hoje não teremos o culto infantil. Houve um imprevisto, um momento, uma situação
especial e as irmãs não estarão hoje com o culto com as crianças. As crianças vão cultuar juntamente conosco hoje, tá certo? Ficar aí ao lado de mamãe, de papai, para ouvir aqui a palavra de Deus que vai ser pregada nesse momento. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, o primeiro capítulo de Apocalipse, inicialmente é o texto da nossa leitura para a mensagem desta noite. Apocalipse, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra de Deus, reforçar o que falamos pela manhã. Próxima quarta-feira temos reunião do conselho, onde receberemos os candidatos à profissão de fé e batismo, e também aqueles irmãos e irmãs que pretendem, almejam se tornarem oficialmente membros da nossa igreja. Então, na próxima quarta, nós teremos esse encontro às 19h30, lá no salão, no auditório, ao lado do antigo templo. E corrigindo o aviso de manhã, sábado, dia 14, às 16 horas. Eu ainda tive mais um equívoco que eu falei no próximo sábado. Então, eu corrigindo agora para ficar tudo certinho. A reunião da SAF é dia 14, sábado, às 16 horas. Não é o próximo sábado, né, Judeci? É no outro sábado. Então, tudo ok. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, até o versículo de número 6. Apocalipse 1, de 4 a 6. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Eu estou tratando com os irmãos sobre o sangue de Jesus, o poder. Nós já falamos sobre o valor do sangue, precioso sangue, que é muito mais valioso do que ouro, do que a prata, do que pedras preciosas, do que qualquer preciosidade deste mundo. Mas falamos também do poder do sangue, o sangue de Jesus, que tem o poder de justificar, de perdoar, purificar, santificar pecadores como nós. Hoje à noite eu quero continuar falando sobre o sangue de Jesus. Um comentarista que eu gosto muito, William Barclay, quando ele comenta esse capítulo, ele faz inicialmente uma pergunta para nos levar àquilo que o texto está falando. O que Jesus Cristo fez pelos homens? O que Jesus Cristo fez pelos homens? O texto esclarece de uma forma muito objetiva. Mas ele começa primeiro falando não apenas quem é Jesus. E aqui na descrição que ele faz acerca de Jesus, dentre tantas coisas que ele diz sobre Jesus, ele diz que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos,
o soberano dos reis da terra, e fala também que esta mensagem de Apocalipse ele está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. Mas, de uma forma bem clara, este versículo, ou estes versículos, que nós lemos, principalmente o versículo de número 5, está nos falando então o que Jesus Cristo fez pelos homens. E aqui a clareza gramatical do texto é como João 3,16. Não tem quem leia João 3,16 que não consiga entender a mensagem. Só não entende se não quiser entender. Mas o texto é gramaticalmente claro, objetivo, possível para qualquer um que faça a leitura entender a mensagem. Aqui também ele está falando exatamente isso, falando de Jesus. E aí quando ele fala de Jesus, ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então a resposta à pergunta é muito objetiva. O que Jesus Cristo fez pelos homens, pecadores como nós? O texto responde que o que Cristo fez foi exatamente nos libertar dos nossos pecados pelo preço do seu sangue. Através ou pelo sangue que ele derramou por nós, ele nos libertou dos nossos pecados. E aqui o sentido da palavra de libertar, ou que é também a palavra que tem o sentido de redimir, de resgatar, ou ainda a palavra redenção, o sentido é o mesmo praticamente em todos os textos, não só das cartas apostólicas, como também quando aparece essa palavra no Evangelho. Ele está falando aqui do preço da liberdade de um escravo que foi liberto do seu antigo dono. Ele está falando aqui, de uma forma bem literal e bem clara, é que o que Jesus Cristo fez pelos homens foi, pelo seu sangue, comprar aquele que era escravo do pecado e libertá-lo desta escravidão, para que ele possa, então, pertencer a outro reino, a outro Senhor, e servir a este Senhor que lhe comprou com um valor precioso. O texto diz assim, o tempo dos verbos aqui, até nos ajuda a entender a clareza do texto, porque quando ele fala de Jesus, ele diz assim, aquele que nos ama. O tempo do verbo aqui está no presente. Jesus nos ama, ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos, mas ele continua nos amando. Então, esse amor de Deus é um amor eterno. Ele é presente no passado, ele é presente no presente, ele é presente e estará presente no futuro. A expressão lá do profeta, através do profeta Jeremias, quando o Senhor diz assim, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Então, o tempo do verbo aqui é o tempo presente. Deus nos ama, continua nos amando. Jesus continua, nos amou e continua nos amando. Agora, quando ele fala da libertação, o tempo do verbo é o passado. O auristo, na língua grega, é uma ação que já foi realizada no passado de forma completa. Se a gente lê Hebreus, por exemplo, vários textos em Hebreus, vai nos mostrar que Jesus Cristo se ofereceu por nós uma única vez, foi um único sacrifício. Então, a obra da nossa redenção, a obra da nossa libertação, ela está completa. Ele continua nos amando, mas quanto à nossa redenção, quanto à nossa liberdade, ele já realizou de forma completa, não tem mais o que realizar para libertar o pecador dos seus pecados, porque o que ele tinha para fazer, ele já fez. É por isso que ele veio. E a Bíblia diz que ele morreu, e ele foi sepultado, e ele ressuscitou dentre os mortos, e ele foi elevado aos céus. E agora Jesus está lá à destra do Pai, intercedendo por nós.
mas tem uma expressão bíblica que fala exatamente de uma obra que já foi completa, obra acabada. Ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Ele já ocupa o trono do universo, porque a sua obra já foi completa. Ele nos ama e pelo seu sangue ele nos libertou, ou libertou-nos dos nossos pecados. Foi isso que Jesus Cristo fez pelos homens. Você pode dar uma glória a Deus porque foi alcançado por esta obra? Ele nos ama e pelo seu sangue libertou-nos dos nossos pecados, pelo seu sangue. Quando a gente faz uma ligação desse texto, nesse capítulo 1, com o capítulo 5, os irmãos podem adiantar um pouco lá para o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e versículo 10. Apocalipse 5, versículo 9 e o versículo 10, a gente vai ver que tanto a mensagem como a estrutura do texto é a mesma. Aqui o apóstolo João escreve então aquela experiência quando ele se encontrava desesperado, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro que dizia respeito à redenção da humanidade. Uma humanidade perdida, uma humanidade sem esperança, um destino trágico para a humanidade, uma situação de desespero, e não tinha ninguém para salvar. Não tinha ninguém que fosse encontrado capaz, digno, habilitado para intervir naquela situação de condenação da humanidade. Mas o anjo lhe traz a mensagem dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O selo da história da humanidade está nas mãos do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que já venceu. Mas aqui o texto vai nos contar, então, que quando ele diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes, versículo 8, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aqui a imagem, a figura é o trono de Deus, no capítulo 4, e do Cordeiro, no capítulo 5. O Cordeiro de Deus está sendo adorado. E cada um destes 24 anciãos, eles estão com harpas, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles estão entoando o quê? Diz assim, versículo 9 e 10, você pode ler comigo, junto comigo, o versículo 9 e o versículo 10, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Algo muito comum, em comum nesses dois textos. Todos os dois textos citam Êxodo 19, versículo de número 6, quando usa essa expressão: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Foi Deus que ordenou Moisés para falar para Israel isso. Vocês vão ser um reino de sacerdote e uma nação santa. Obviamente, o que a gente vê aqui é o progresso dessa revelação. A revelação de Deus, ela é progressiva, ela vai clareando, cada dia mais vai se tornando clara. Deus vai revelando estas verdades. Quando Deus ordena Moisés a falar sobre esse reino de sacerdotes e uma nação santa, ele estava se referindo a Israel. Quando o apóstolo João escreve acerca deste reino e desta nação santa, deste povo, aqui agora é o novo Israel, ele está se referindo à igreja. Ele está falando aqui, portanto, da igreja, que está entoando um novo cântico. E aqui a expressão para novo cântico é interessante a gente observar,
porque no Antigo Testamento, um novo cântico era quando a nação, por exemplo, experimentava uma intervenção de Deus na sua história. Por exemplo, quando Israel atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado, o texto diz que Israel fez uma festa, porque eles estavam cantando, declarando que não tinha nenhum Deus tão santo como o Deus de Israel. Então, eles estavam entoando um cântico para declarar o livramento de Deus, a bênção de Deus para com o seu povo. A gente vê isso nos profetas. Os profetas também, em tempo de renovo, quando Deus visita o seu povo, há cânticos. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 12, ele fala de um cântico de salvação. Vós com alegrias tirareis águas nas fontes de salvação. Ele estava profetizando o tempo da salvação do Senhor que ia chegar para a nação de Israel. Mas é interessante a gente observar aqui, irmãos, que esse cântico que o apóstolo João está dizendo aqui, era um cântico que estava sendo entoado pelos remidos. Os 24 anciãos aqui representam a igreja do Antigo Testamento, o Israel do Antigo Testamento, o Israel do Novo Testamento. Representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Portanto, era uma forma simbólica do apóstolo João falar da igreja de antes de Jesus, de depois de Jesus, todos estes que foram comprados pelo sangue de Jesus, todos estes que experimentaram a vitória por causa do poder do sangue de Jesus Cristo, eles estão entoando um novo cântico ao Senhor, um cântico para celebrar o livramento, um cântico para celebrar a vitória do Senhor, um cântico para celebrar a libertação do cativeiro, Israel do cativeiro do Egito, do cativeiro babilônico, mas a igreja do cativeiro do pecado, das trevas, do império regido por Satanás. Olha que coisa bonita para a gente entender sobre esse novo cântico. Tem duas palavras para dar o sentido desse novo cântico. Uma palavra na língua grega significa um novo cântico, mas não necessariamente novo quanto a qualidade. Por exemplo, alguma coisa que já existia, mas que agora está sendo cantado novamente. Mas tem uma outra palavra para dar um sentido diferente, que é exatamente a palavra grega que é usada aqui para falar de algo que somente foi produzido recentemente, mas além disso nunca antes existiu algo que fosse parecido com ele. Este novo cântico aqui é usado esta palavra para significar que Jesus Cristo traz para a vida uma qualidade que nunca existiu antes. O que a nação estava cantando, o que a igreja glorificada está cantando aqui, é esta qualidade de vida incomparável que Jesus Cristo veio oferecer a nós. É um cântico que fala de uma nova alegria, de uma nova exultação na presença de Deus, de um poder novo, de uma aliança nova, de uma paz nova. Esse cântico exalta o Cordeiro de Deus. Adora o Cordeiro de Deus, declara que Ele é digno, porque ninguém fez o que Ele fez. Não só ninguém é igual a este Jesus que veio, que morreu, que derramou o seu sangue, nenhum sangue do passado, do presente ou do futuro será comparado, terá o poder do sangue dele, mas a vida que ele veio oferecer também não existe nenhuma qualidade de vida que seja comparável a esta vida que Jesus oferece através da sua obra de redenção. Este é o cântico dos remidos do Senhor, dizendo: tudo se fez novo, tudo se fez novo a partir do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O outro destaque, meus irmãos, em ambos os textos, é quando o escritor faz a afirmação sobre o reino
e sacerdotes, que alguns até traduzem como um reino de sacerdotes. Isso é muito importante porque o texto está dizendo aqui que Jesus não apenas nos comprou de volta para Deus, mas Ele fez algo mais. E nos constituíste reino e sacerdotes. Além de nos comprar para Deus através do seu sangue, Ele nos fez filhos. Nós somos filhos deste rei. Nós pertencemos a este reino. Nós pertencemos a um reino eterno. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Agora nós somos filhos, temos intimidade com este Deus que é Pai. Nós podemos desfrutar de comunhão com Deus de uma forma íntima como ninguém antes da morte de Jesus na cruz pôde desfrutar. Nós sabemos que era assim. Na antiga aliança, o templo, o tabernáculo, tudo era dividido, mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Quando chega na época do templo, no templo tinha a parte, o pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos judeus, mas quem não era sacerdote só podia ir no máximo até o pátio dos judeus, ou dos homens judeus. Dali para frente era só os sacerdotes. Mas quando Jesus Cristo veio, como eu falei para os irmãos na semana passada, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora o Senhor diz assim: nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu sangue. Pelo seu sangue nós podemos desfrutar de intimidade como sacerdotes do nosso Deus. Cumpre-se a profecia, tanto a que foi dita lá em Êxodo, como a que foi dita também pelo profeta Isaías, quando ele diz: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus, comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. O apóstolo João, meus irmãos, está trazendo então a revelação da maravilhosa doutrina que os reformadores chamaram de sacerdócio universal dos crentes. Sacerdócio universal dos crentes. Agora não há mais intermediário, não há mais intermediação, não tem mais necessidade de sangue de animais, de touros, de bodes, não tem mais necessidades de que um homem nos represente lá no Santo dos Santos. Agora todos os crentes, todos nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Podemos entrar à presença do Senhor, podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, podemos desenvolver, desfrutar de intimidade, de comunhão com Deus. Tudo isso por causa do sangue, por causa do sangue, por causa do sangue. O leão da tribo de Judá venceu para abrir os selos, para abrir o livro e os seus 7 selos. E eles entoavam então esse cântico de vitória, dizendo: agora nós temos intimidade com este Deus, por causa do sangue. Meus irmãos, o significado doutrinário de tudo que eu disse para os irmãos até aqui é o seguinte: a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição é a base da nossa redenção, da nossa justificação, é a base da nossa remissão, do perdão para os nossos pecados, da nossa libertação, da nossa santificação, da nossa glorificação. Nenhuma doutrina da graça de Deus poderá ser ministrada sem o valor do sangue. Não tem como pregar o Evangelho sem falar do sangue. A parte do Evangelho de Cristo Jesus não existe pregação. O Evangelho vai ser pregado a todas as nações, mas é por causa desta obra incomparável de Cristo. Ele nos ama pelo seu sangue, Ele nos libertou.
a nação, o mundo, o universo, as nações estavam nas trevas. Mas o leão da tribo de Judá venceu com seu sangue. Ele nos libertou dos nossos pecados. E esta canção nova, este cântico novo, este cântico incomparável dos lábios daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é para dizer que não tem nada que seja comparável à obra magnífica, extraordinária de Cristo, que morreu, que venceu a morte e que vive eternamente. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Apocalipse 5, portanto, fala de uma salvação de alcance universal, embora não seja universalista. Nem todos serão salvos, mas com este sangue, Jesus comprou gente de todos os povos, língua, tribos e nações. Agora, quando a gente chega no capítulo 7 de Apocalipse, e eu vou terminar com o capítulo 7, principalmente versículo 14 até o versículo de número 15. Passa um pouquinho lá para o capítulo 7. Se você olhar a partir do versículo 9, o apóstolo João está falando daqueles que foram comprados e agora é uma multidão que ninguém podia enumerar. A palavra de Deus está se cumprindo. Lá no céu tem gente de todas as nações, porque Jesus morreu para salvar gente de todas as nações e porque Jesus mandou pregar o evangelho para testemunho a todas as nações. Mas nessa visão de glorificados, João diz que vê uma multidão incontável. E ele vê uma multidão e diz aí que essa multidão está vestida de quê? Quem pode enxergar no texto aí? Esta multidão está com vestes brancas. E um dos anciãos pergunta para João, o apóstolo, quem são estes de vestiduras brancas? Não é porque ele não sabia quem era. É porque ele estava querendo falar com o apóstolo João sobre a obra da redenção, se cumprindo já agora numa imagem, num vislumbre dos céus. E quando o apóstolo João diz, Senhor, tu sabes, então no versículo de número 14 e 15, você pode ler comigo, João 7, versículo de número 14 e 15, qual é a resposta do ancião para João? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum. Versículo 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Estes que estão de vestiduras brancas são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A igreja vence as tribulações. A igreja aqui está presente no meio da grande tribulação. Aqui não é falando de um período de 7 anos ou de 3 anos e meio, quando a igreja vai estar, já foi arrebatada e vai ter uma grande tribulação na terra. Mas ele está dizendo assim que a igreja, desde os dias de Jesus Cristo, Jesus já havia prevenido. Nós estudamos recentemente o texto. Não tem mais os que matam o corpo, não pode matar a alma. Se me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês vão ser mortos ao fio da espada. Jesus preveniu, desde os dias de Jesus, ele fala de uma grande tribulação que haveria de vir sobre a igreja. A igreja apostólica enfrentou estas grandes e terríveis tribulações.
Nós vamos passar também por tribulações por causa do nome de Jesus. Mas a imagem que temos é do triunfo de Cristo sobre todos os seus inimigos. E a igreja, triunfantemente, já está glorificada. E João vê uma igreja santa, com vestes brancas, que é para simbolizar exatamente a obra que Cristo fez. Os que estão nos céus são aqueles que foram comprados da terra, são aqueles que são puros. Na linguagem do capítulo 14, são aqueles que são castos, que não se misturaram, que não se contaminaram, foram purificados deste mundo de pecado e agora eles estão lavados. Numa linguagem nossa, é como se ele estivesse falando assim, lavado e enxaguado no sangue do Cordeiro. Foi limpo de verdade. Aqui fala então da purificação no sangue de Jesus, por isso vestes brancas. Branco aqui é símbolo de pureza, mas fala de vitória também. Estes que vêm da grande tribulação, que estão diante do trono de Deus, eles são vencedores sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o diabo. O diabo não tem mais de que acusar, porque eles já foram purificados no sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para nenhum destes que estão diante do trono de Deus. Esta é a vitória pelo sangue de Jesus. William Barclay, ele diz: estas vestiduras brancas representam sempre duas coisas: pureza, a vida que foi limpa das manchas do pecado passado, da infecção do pecado atual e do ataque possível do pecado no futuro. Já tem provisão para tudo. Jesus já nos libertou do passado, do pecado do presente, do pecado do futuro, amém? Por isso quem está em Cristo está garantido. Nem o pecado do futuro vai lhe condenar, porque Jesus já tem provisão para esse pecado que você nem ainda cometeu. Por isso ele diz, o apóstolo João: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ninguém pode entrar na presença de Deus sujo. O sumo sacerdote Josué estava com as vestes sujas. E o texto diz que ele teve que ser purificado. O profeta Isaías diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, escuros, preto como escarlate, se tornarão como a pura lã. Esta é a obra de Cristo. Esta é a obra de Cristo. Então, William Barclay, ele diz que, além disso, a vitória que venceu todos os poderes do mal, representada nestes que lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Diz ele, significa que os bem-aventurados descobriram o segredo da pureza e o segredo da vitória em tudo que Jesus Cristo fez por eles, em sua vida e em sua morte. Um outro escritor, presbítero Vadinho, cadê o presbítero Vadinho? Obrigado pelo livro, viu? Estou pregando aqui, estudando aquele livro, O Poder do Sangue de Jesus. E o autor lá, daquele livro, presbítero Vadinho, o Andrew Murray, ele escreve sobre o poder do sangue de Jesus, e no capítulo, um dos capítulos dele, ele fala sobre o gozo celestial pelo sangue. O gozo celestial pelo sangue. E na explicação que ele dá desse texto, nesse tópico que ele fala, ele diz assim, que esse texto revela-nos o fato de que não somente neste mundo de pecado e lutas o sangue de Jesus é a única esperança do pecador, mas também que no céu, quando todo inimigo tiver sido subjugado, aquele sangue precioso será reconhecido para sempre como sendo o fundamento da nossa salvação. Então ele argumenta o capítulo
com a seguinte abordagem: é o sangue que nos outorga o direito a um lugar no céu. Em cima do que diz o versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro. Em segundo lugar, Andrew Murray argumenta que o sangue também outorga a dignidade para o céu. E nesse ponto, eu vou ler o que ele escreve. Ele diz assim: o poder do sangue de Jesus não somente abre a porta do céu para o pecador, como também opera nele de modo tão divino, que quando ele entrar no céu, parecerá que a bem-aventurança do céu e ele foram realmente adaptados um para o outro. É como alguém que chega no céu e não acha nada estranho, diz assim: aqui é o meu lugar. Eu já estava vivendo o céu na terra, eu já estava desfrutando desta glória, ainda que em parte, mas eu já desfrutava dessa presença. Eu já imaginava como seria, porque este sangue me comprou e eu já vivi o céu na terra. Agora eu estou desfrutando do céu na eternidade com o Senhor. Não tem nada de estranho, é isso que ele quer falar. Em que consiste a bem-aventurança do céu? Às vezes a gente fica pensando, mas no céu a gente vai fazer o quê? Presta atenção aqui. Não foi qualquer coisa Jesus morrer na cruz para nos levar para o céu, para a gente não ter o que fazer lá. Você acha que Deus ia mandar o seu filho, ele ia se encarnar, sofrer tanto, viver aqui nesse mundo sujo, mundo imundo, onde ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, sofreu as mais terríveis humilhações, para depois comprar alguém da terra para levar para o céu, para não ter o que fazer lá no céu? A Bíblia diz que o céu é um lugar de bem-aventuranças. Hoje à tarde estava fazendo uma visita e a gente cantou um hino sobre o céu. E eu estava conversando, nós estávamos conversando que tem alguns hinos do nosso inário que a gente só canta sobre o céu quando vai fazer a liturgia da morte de algum irmão da igreja. Como se aqueles hinos fossem exclusivamente para falar do céu, só quando morresse alguém. Mas o céu tem que fazer parte da nossa vida, porque o sangue derramado foi com este propósito de nos levar para o céu. Há uma bem-aventurança eterna no céu por causa deste sangue. A razão porque nós nos encontraremos diante do trono de Deus e do Cordeiro, adorando a Ele eternamente, é por causa do sangue do Cordeiro que nos lavou, que nos limpou, que nos purificou. Por isso Apocalipse 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Adentra a nova Jerusalém com alegria, com ousadia, com festa. Onde está o meu Jesus? Eu quero contemplá-lo, adorá-lo. Eu quero receber o cuidado dele, o carinho dele. Eu quero ser alimentado por ele na glória. Em que consiste a bem-aventurança do céu? Os versículos 15 a 17 nos falam exatamente sobre isso. E Andrew Murray escreve assim: a proximidade com Deus e a comunhão com Ele e com o Cordeiro constitui-se na bem-aventurança do céu. Eu vou repetir. A proximidade com Deus e a comunhão com Ele e com o Cordeiro constitui-se a bem-aventurança do céu. O céu não é um parque de diversões. O céu não é a Disney, onde a gente vai para desfrutar egoisticamente de coisas que a gente nunca viu e que a gente quer se deleitar naquilo que nos dá prazer. O céu é o céu do Senhor. Estar diante do trono de Deus e ver o seu semblante. Isso é o céu. Servi-lo de dia e de noite no seu templo.
ser abrigado por aquele que se assenta no trono, ser alimentado e guiado pelo Cordeiro. Todas estas expressões indicam quanto pouco a bem-aventurança do céu depende de qualquer outra coisa, senão de Deus e do Cordeiro. Vê-lo, ter comunhão com Ele, ser reconhecido, amado e cuidado por Ele. É esta a bem-aventurança. Esta é a bem-aventurança. Ele derramou o seu sangue para que desfrutássemos desta bem-aventurança eterna. Tudo Ele já fez. Mas o texto diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quer dizer, a redenção humana é uma ação que Cristo executa, porque é Ele quem derrama o sangue e é Ele quem se ofereceu como sacrifício. Mas o efeito não se recebe de maneira passiva. O homem deve apropriar-se dele. O homem deve ele próprio, segundo a imagem de João nesse texto, lavar a sua roupa no sangue do Cordeiro. Os meios de purificação estão ali, mas o homem deve usá-lo. Pode ser que alguém tenha ao seu dispor tudo o que necessita para limpar sua roupa, mas esse conjunto de meios não serve nem cumpre seu propósito, até que a pessoa em questão decida a usá-lo. Como pode o homem, então, valer-se do sacrifício de Jesus? Em primeiro lugar, arrependimento. Você quer ser lavado no sangue do Cordeiro? Você precisa de arrependimento dos seus pecados. Arrependei-vos, para que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que Ele nos lave dos nossos pecados. Você nessa noite está ouvindo essa palavra. A minha pergunta para você: você já entendeu o que Cristo fez por você? Ele te ama. Ele morreu pelos teus pecados, para te libertar dos teus pecados. Mas para você receber esta bênção, esta graça que nós não merecemos, você precisa reconhecer que é pecador, se arrepender, crer no Evangelho, tomar uma atitude de entrega da sua vida a Cristo, buscar comunhão com Deus através dos meios de graça que Ele nos dá para o nosso crescimento espiritual, como a palavra, a oração, o culto, a comunhão com os irmãos. É desta forma que nós recebemos todos os benefícios e poderemos desfrutar desta bem-aventurança eterna com o Senhor. Feche os teus olhos. Há poder no sangue de Jesus. Confesse ao Senhor agora os teus pecados. Entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Começa uma nova vida, para que você possa desfrutar do céu. Tome posse da vida eterna hoje pela fé. Oramos a Ti nesta noite, Senhor. Com gratidão, nós clamamos, invocamos o Teu nome, pedindo ao Senhor
purifica. Lava pecados nesta noite, Senhor. Pessoas que estão aqui, que ainda não têm certeza para onde vão, que ainda não têm certeza que os seus pecados já foram perdoados, que ainda não experimentaram verdadeiro arrependimento. Ó Deus, que esta seja uma noite de arrependimento, de conversão verdadeira, de humilhação, de reconhecimento de que não há esperança fora da cruz, não há perdão fora de Jesus, não há salvação em nenhum outro. Ó Deus, salva vidas nesta noite, pelo poder do sangue da eterna aliança. Liberta cativos e oprimidos do maligno, por esta obra magnífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, vive eternamente e voltará. Oh Deus, muito obrigado, porque o sangue de Jesus me purifica hoje dos meus pecados. Porque não há nenhuma condenação para aquele que está debaixo do sangue do Cordeiro. Oh meu Deus, se tem alguém aqui que ainda não está escondido debaixo do sangue, coberto pelo sangue, purificado pelo sangue, que esta seja uma noite de libertação espiritual, em nome de Jesus. Oh Deus, dá-nos a expectativa do céu, Senhor. Quando os remidos estarão cantando este novo cântico, como vai ser glorioso, meu Deus, como vai ser bonito, indescritível, o dia que nos reunirmos com todos os comprados aqui da terra e na presença gloriosa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, podermos cantar um cântico novo, o cântico de Moisés e do Cordeiro, o cântico da liberdade, o cântico da eterna salvação. Prepara-nos, ó Deus, para esta glória por vir a ser revelada a nós. Atende a nossa oração nesta noite, Senhor. Limpa pecados. Faz de nós, homens e mulheres, santificados, consagrados, dedicados à Tua obra, como sacerdotes do Senhor, possamos desfrutar de intimidade na Tua presença. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos de pé, vamos cantar esse canto para terminar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus.
Você podia sair do seu lugar. Vamos saudar uns aos outros. Vamos desejar a bênção de Deus. Que o Senhor abençoe. A poder desse sangue. Que você esteja debaixo do sangue de Jesus durante essa semana. O sangue de Jesus te proteja. Que você viva em intimidade com Deus. Na presença de Jesus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. É filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. o seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus. Nele a gente pode confiar.